Os números mostram até que ponto a Sonai cresceu. Na data da adesão, o grupo já faturava 30 milhões de euros, a que não era indiferente o novo elan trazido pelos negócios dos continentes, inaugurados na época. O número de colaboradores era já de 380, espalhados por 29 empresas. Mas veja-se o salto abissal em 10 anos. Praticamente 20 mil colaboradores e número de empresas a multiplicar por 10. O volume de negócios cresceu na proporção correspondente. Finalmente, 2006. A Sonai opera a separação dentro do grupo de uma empresa de que é líder mundial, a Sonai Indústria, produtora de aglomerados de madeira. O número de colaboradores global da Sonai torna-no o maior empregador português, com mais de 30 mil na Sonai SGPS, aqui há a juntar os da Sonai Indústria. O negócios cresce em flecha, cumprindo a promessa feita por Belmiro e que parecia irrealizável ainda há meia dúzia de anos, chegar aos 1.000 milhões de contos, ou seja, aos 5.000 milhões de euros. O líder da Sonai fez sempre questão de crescer internacionalmente, ao mesmo tempo que se envolvia na luta política pela moeda única. Desde praticamente o início, fundou-se uma associação chamada AUMA, que era a Associação para a União Monetária, Económica e Monetária da Europa, e eu era o representante português, era o que se chamava o administrador português, e foi para dar sequência ao projeto de ligação, foi de certo modo a segunda fase do lançamento da Europa Unida, que tinha como sponsors principais o Giscard d'Estaing e o Helmut Schmidt. Com a rejeição da OPA da PT ainda na memória, Belmiro explica porque é contra a ideia de defesa dos campeões nacionais, que considera ser uma forma de protecionismo com pouco sentido. Discute-se muito essa teoria agora de é preciso primeiro ter campeões nacionais e depois é que se pode ter campeões globais. Eu discordo totalmente disso, porque há muitos exemplos. Uma empresa tem que nascer com a ambição global e até pode nascer fora do país já à partida. Depois, o ser campeão nacional é um bocado perigoso, porque isso dá um bocadinho de discurso protecionista. Corre-se o risco de, quando se passa a mensagem de estar a proteger um campeão nacional, é um contributo negativo para que essa empresa continue a lutar. Porque se é protegida, fica bem em casa, ganha dinheiro. E, portanto, nós aqui temos a ideia que não queremos a proteção nacional. Nós queremos a concorrência global o mais depressa possível. Retirar poderes à comunidade na zona da competição, da concorrência, acho que é mau, porque, apesar de tudo, a comunidade europeia tem demonstrado que faz leis muito melhores e muito mais depressa e que também resolve melhor do que as autoridades locais. Sistematicamente, praticamente sem exceção. Outro ponto polémico face às ideias francesas é a da crescente vontade de que o Banco Central Europeu seja mais permeável às decisões políticas conjunturais. O empresário não gosta dos excessivos gastos do Estado e está naturalmente contra esta perda de poder da instituição que controla as taxas de juros na Europa. O problema é que os governos locais, como já perderam muitos poderes, não é? Andam-se a agarrar a poderes finais, e com a discussão que ainda hoje vem nos jornais tem a ver com alguma influência política no Banco Central Europeu, que não é o modelo que foi adotado, mas as pessoas gostam de mandar e, portanto, ainda de alguma maneira, as políticas económicas locais, porque a maior parte destes discursos tem a ver com um certo país, porque na generalidade, quando as pessoas falam, sabem que o espaço económico é desde 92, fundamentalmente europeu, pelo menos. E a partir daí vai-se para o resto do mundo. E curiosamente, embora hoje se fale muito que o euro está sobreavaliado em relação ao dólar, e portanto isso obviamente pode criar problemas de competitividade. Mas o que é certo é que, praticamente com uma inversão, quando foi lançado, se bem que a relação era para aí 1,20, um euro valia 1,20, depois chegou a valer 80 cêntimos do dólar, portanto aí veio para trás, uma variação de entre 40% a 50%, e agora deve estar a 1,30 qualquer coisa. Apesar disso, as pessoas, por causa disso, se quiser, tiveram que melhorar de tal modo a sua produtividade e o seu marketing, etc., que continua a Europa a ser a fonte de exportações maior em todo o mundo. Portanto, há algumas razões de crítica. Seria mais cómodo
Para muita gente, foi das últimas declarações que foram feitas, é que o euro está muito forte e, portanto, prejudica as exportações do espaço europeu, nomeadamente da França. Mas o que é certo, isso sempre foi assim e nós sempre crescemos. E, portanto, se a pessoa se acomoda e tem uma boleia de desvalorização, por exemplo, digamos, são aqueles concertos, reparações que antigamente também se faziam, eram desvalorizações, que depois, na prática, podem desencadear, noutros espaços monetários, desvalorizações competitivas. E a Europa viveu muitos anos disso. Desvalorizava a Finlândia, depois era a Grã-Bretanha, depois era a França. A França, logo no início, em 57, mal tinha assinado o contrato, desvalorizou o franco francês 2 vezes. Não é? Portanto, quando o país pode fazer o que quer, o país do lado não gosta, não é? E repete a brincadeira. A SONAI está cada vez mais global. Se não for com boas políticas nacionais europeias, Belmiro tentará encontrar políticas amigas dos seus novos investimentos noutros pontos do globo. O Farol de Lessa permite-nos ainda fazer uma síntese muito interessante. Está junto a uma refinaria, daqui vêm-se os aviões a aterrar no aeroporto de Pedras Rubras e temos o Porto de Leixões bem ali atrás. É um ponto crucial para a estratégia de internacionalização da economia portuguesa. É por aqui que se joga muita da globalização e, dizem a maioria dos especialistas, temos o euro a nosso favor nesse contexto. O retrato da economia portuguesa após a adesão pode traduzir-se facilmente neste quadro. Quando entramos na União Europeia, o saldo entre exportações e importações era positivo para a economia portuguesa, mas com o aumento do poder de compra e descida das taxas de juro, a sedução pelos novos produtos criou um enorme rombo comercial que todos os anos se agrava. Os setores tradicionais, expostos a muito maior concorrência e a que não foi também indiferente a maior globalização dos mercados, sofreram uma natural, mas significativa subida dos salários para a qual não estavam preparados. Faltava valor, design e inovação nos produtos vendidos, a esmagadora maioria dos quais sem marca. O resultado está à vista. Temos alguns grupos fortes à escala europeia, mas um enorme pelotão de empresas tradicionais com dificuldade de reconversão e a gerar desemprego. As grandes empresas, aqueles que estavam e estão hoje na Primeira Liga, claramente que venceram. Globalizaram-se, ganharam mercados, conquistaram uma escala que não tinham e esses vão bem, voaram e competem, alguns deles tornaram-se, como se sabe, líderes mundiais nos seus setores. Depois há uma outra economia que essa tremeu, sofreu um forte abanão com o derrubo dessas barreiras alfandegárias e de política económica e voltaram numa segunda fase já mais recente com a globalização, a entrada sobretudo no sistema de mercado livre de países gigantescos com um perfil de especialização que estavam muito próximos do nosso, mas o país hoje é muito mais desenvolvido do que era antes de existir essa liberdade de comércio e essa liberdade de circulação de bens e de capitais. Eu sempre fui contra a entrada no euro, pelo menos na fase que na altura se previa que ia ser prolongada, de ajustamento da nossa estrutura produtiva às modificações que já se conheciam suscitadas pela globalização, para a entrada de novos países no comércio internacional e, portanto, sempre achei que entrarmos. E julgo que esse é que foi fundamentalmente o problema, de termos decidido logo de início que íamos entrar sem entendermos de facto o que eram as nossas realidades e o que era a presumível evolução do mundo em termos comerciais, como na realidade foi. Num período de 5 anos,